boa noite. Facebook e Instagram ao vivo agora, para nós falarmos hoje sobre os impactos dessa quarentena, né? Desse período de quarentena na nossa saúde mental. Obrigado por você que está aqui me acompanhando, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Eu hoje estou aqui, não estou no meu espaço, né? Estou aqui também home office. Estou aqui no quarto. Boa noite, boa noite. Tudinha Manela, boa noite. Alex, Neto Farias, Andresa de Flores, bem-vindos, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os impactos desse período de quarentena na nossa saúde mental. Muitas pessoas me pediram para falar disso nessa live. Muitas pessoas me pediram. Então, eu não poderia deixar, né, de falar sobre esse assunto, que realmente é o que é muito importante nesse momento. Porque muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão ansiosas, principalmente pessoas que já têm uma patologia, pessoas que já têm transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, enfim. Então, pessoas que já têm alguma condição psicológica, elas estão sentindo muito mais do que qualquer outra pessoa. No entanto, isso está afetando toda a população. E eu diria que não só no Brasil, né? Claro, né? Toda a população mundial. Esse é um vírus bem diferente de outros, e a gente precisa tomar muito cuidado. Eu assisti também muitos especialistas falando sobre ele, principalmente médicos e psiquiatras, né, que já que não é a minha área, para eu poder entender um pouco mais sobre esse assunto, para poder falar para vocês. E vamos esperar aí um minutinho só para o Facebook e o Instagram avisarem as pessoas que nós já estamos aqui online. Gratidão por todos vocês que estão chegando agora. Rubelim, muito obrigada. Diná, obrigada. Rutineia, obrigada. Então, todos vocês que estão aqui acompanhando, os outros que eu já cumprimentei, muito obrigada. Avisem, né? Mandem informações que o vídeo já está aqui. E que as pessoas podem fazer perguntas, que elas podem vir aqui, interagir, saber um pouquinho do que deve fazer. Será que eu devo só brincar com os meus filhos? Será que eu devo fazer só atividade física? O que eu devo fazer nesse período de quarentena que muitos nem ainda estão levando a sério, não estão compreendendo, não entendem muito bem o que é que está acontecendo, acho que isso não existe, e enfim, não tomam os devidos cuidados. Então, pra gente entender um pouquinho o que é realmente esse vírus, mas principalmente saber de que forma nós podemos cuidar da nossa saúde mental e das nossas emoções nesse período de quarentena, que passa por fases. Inclusive, eu acho que essa primeira fase ela é interessante, né? Porque é uma fase mais da curtição, da brincadeira. Tô de férias, uhul! Tô de férias. Então, as pessoas nessa primeira fase encaram o período da quarentena, né? Desse período que nós estamos vivendo agora, como se fosse férias. Tô de férias, né? E aí, em vez de quarentenar, estar em casa, querem sair, né? E aí esquecem do perigo. Aí, um minutinho para as pessoas irem chegando, irem entrando, e a gente poder falar né? Como a gente pode lidar, como a gente pode melhorar, como a gente pode ter mais qualidade de vida em relação à nossa saúde mental durante esse período de quarentena. Benedito, Cida, obrigada por vocês estarem aqui. Fernando, tá? Muito obrigada, bem-vindos. Ok? Um minutinho só. Eu fiz algumas anotações, é claro, como eu... Olha,
Tá dando para escutar aí a propaganda do açaí do Zé? Ele tá passando aqui na frente de casa, olha. Ai, ai, ai. Tá dando para ouvir? Gente, como é que tá o áudio? Me falem aí. Opa! Lide Lobato, Albuquerque, gratidão por todos vocês. Ok? Então vamos iniciar, né? E com o tempo as pessoas vão entrando para que a gente tenha aí uma live produtiva. E vocês podem fazer perguntas que na medida do possível eu vou respondendo. Tudo que tá ótimo, obrigada. Obrigada. O áudio tá legal. Eu não gosto muito de usar fone também. Mas vamos lá. Gente, é assim. Nós já tivemos outras pandemias, mas não uma tão grave, tão severa e tão importante de ser vista e olhada quanto o coronavírus. Por quê? Qual a diferença? Algumas outras pandemias, esses vírus ficavam no ar. O contágio também era imediato, mas os sintomas também eram imediatos. As pessoas que entravam em contato com qualquer outro vírus, elas tinham sintomas imediatos. Por exemplo, eu me lembro do H1N1. Eu tive amigos que tiveram, se trataram, ficaram bem, mas as consequências, os sintomas eram impactantes, mas eram imediatos. E esse vírus não, a gente está com inimigo. Guedes, obrigado por estar aqui. João, Paola, muito obrigada. Diana Leal, Edneia Frazão, muito obrigada por todos vocês, tá? Célio, enfim, muita gente entrando agora, fica difícil de acompanhar. Boa noite a todos, muito obrigada por vocês estarem aqui. Então, esse vírus, ele é diferente. Por quê? Pelo período de incubação. Então, a Josi, eu já ouvi que ele tem sintomas de uma gripe comum. Ok. Só que pensemos que durante o período de incubação, que são de 14 dias, até que a pessoa comece a apresentar esses sintomas, aquela pessoa já infectou muitas pessoas dentro da sua casa e fora dela. Então, o cuidado com a higiene pessoal, o cuidado físico, com a higiene, com roupa, sapato, com o distanciamento social. Se você vai falar com alguém, fale a 3 metros de distância, a mais de 3 metros de distância, sem o toque, né? Não toca na mão, não abraça, não beija. Isso tudo é muito importante. E eu acredito que a maioria de vocês já conhece todas essas, como eu posso dizer, tudo isso que precisa ser feito, né, para que você não se contamine nem contamine ninguém. Eu acredito que a grande maioria, porque existe uma enxurrada de informações. Gente, preste atenção. Excesso de informação também faz muito mal. Faz muito mal. Porque o que acontece é o seguinte: nós temos um noticiário que está o dia todo falando sobre isso. Bem, eu não assisto TV já tem alguns anos, mas para quem assiste isso deve ser doloroso, porque você só ouve, digamos assim, desgraça chamada de informação. Cuidado com isso. É justamente esse excesso de informação que pode gerar em você medo, ansiedade, crises de pânico, deficiência no sono. Você começa a não dormir porque é uma preocupação muito grande, não apenas com a saúde mental, mas com a saúde financeira. Então, eu tenho amigos que já estão falando para mim, não é a saúde mental apenas. Mentalmente, eles já estão afetados, eles não percebem. Mas eles falam muito da saúde financeira, empreendedores, né? Pessoas que trabalham com serviços e agora não estão podendo atender. Por quê? Porque os clientes não querem mais ir a nenhum estabelecimento ou não recebem mais a visita desses profissionais. Então, vai existir uma série de informações. O que eu preciso falar para vocês em relação a isso?
cuidado com as fake news. Cuidado, tem muita gente que quer se promover com fake news. Porque, infelizmente, eu não sei o que acontece, mas parece que quanto maior a catástrofe que é publicada, mais cliques a pessoa ganha, mais pro auge ela vai, mais ibope ela tem, mais popular ela se torna. Então, cuidado, cuidado. Sempre que você receber informação, seja no grupo do seu médico, seja no grupo de terapeutas, seja no grupo da academia, seja no grupo da família, pare. Uma dica, pare. Pelo menos 10 minutos e avalie a notícia. Mas qual é a melhor forma, Josi, de eu avaliar uma notícia, se ela é verdadeira, se ela é falsa? Porque é tanta coisa chegando. A melhor forma é você ter a informação mais precisa. E onde você consegue essa informação precisa? Em sites oficiais. Vá lá no site da OMS, Organização Mundial da Saúde, vá no site do Ministério da Saúde, vá em sites oficiais. Consuma informação oficial. E assim, a preocupação que nós devemos ter é com o nosso cuidado, nesse primeiro momento, físico. Lavar as mãos, tomar água de 15 em 15 minutos. Existem motivos para isso. Chegou da rua, não toque nada, vá se higienizar. Tire a roupa que você estava usando. Estratégias para isso. Use apenas uma roupa para você, por exemplo, ir no mercado. Use apenas um sapato. Chegue, tire ou coloque para lavar todas as vezes que você sair. Dá um pouco mais de trabalho? Dá, mas é melhor ter trabalho agora do que talvez não estar aqui na próxima live. Então, prestem atenção. O cuidado físico, ele é essencial. Essencial. É o primeiro ponto. E o cuidado com as informações. Busque informações oficiais. Então, assim, depois que você tiver as informações oficiais, que foi o que eu fui fazer antes de fazer a live, depois que você tiver essas informações, e aí você souber o que realmente precisa fazer, dê um tempo de outras informações. Não fique mais abrindo todos os vídeos que as pessoas te mandam em relação a isso. Se for possível, até saia de grupos que são tendenciosos a manifestar um interesse por informações de grande excesso. Há tantos contaminados. Isso só vai gerar mais medo, mais confusão, mais pânico, mais dor, mais preocupação. Então, busque a informação em sites oficiais. Vá no site da Organização Mundial da Saúde, no Ministério da Saúde. Vá em sites fontes assertivas, fontes que você sabe que são fontes seguras. Depois de você tomar esse conteúdo para você, dessa informação segura, e aí você dá um tempo de tudo isso. Para você que gosta de noticiários, use o noticiário apenas uma vez por dia. Apenas uma vez por dia. Porque se você usar o noticiário o dia todo, você vai ficar com muita informação. E essas informações, elas vão te trazer medo. Por quê? Porque o corona está sendo estudado agora. Ninguém tem tanta certeza de nada. Então, existe muita, até mesmo na mídia. Por quê? Porque a mídia sabe que as pessoas gostam de notícias catastróficas, infelizmente. E eles vão continuar colocando um certo temor. Enfim, então vá buscar a informação correta. Haja da maneira que você precisa agir para ter saúde, qualidade de vida, você, a sua família, a sua comunidade, e tranquilize um pouco mais em relação às informações, tá? Deixa eu ver o que o Walter falou aqui. Infelizmente é verdade, as informações são muitas na TV, internet. Minha mãe teve um ataque de nervos. Nós que somos seus filhos, avisamos para que desse um tempo da TV e Facebook. Isso mesmo. Então, primeiro vá colher informação segura
Depois que você tiver informação segura sobre isso, eu sei como eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, sobre lavar as mãos, sobre me cuidar, dê um tempo dessas notícias. Saber quantos mais infectados existem não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Só vai disseminar mais medo. Agora sim, vamos pensar no seguinte. Existe a quarentena que a gente chama de isolamento social. Então, você está mais distante das pessoas, você não pode abraçar, você não pode beijar, você não pode estar perto, você tem que evitar, você não tem que sair de casa. Essa é, na verdade, a regra, não saia de casa. Só que isso não impede que você tenha aproximação afetiva. Você não pode confundir isolamento social com isolamento afetivo. Eu não posso ir na casa da vovó porque, além de eu não sair de casa, eu posso levar alguma coisa para casa dela. Mas eu posso fazer uma videochamada, falar com ela, fazer com que as minhas filhas falem com ela. Eu não posso falar com meu pai e a minha mãe nesse momento, mas a gente pode fazer, gente, um áudio, a gente pode mandar um vídeo, pode fazer uma gravação. Se você tem crianças em casa que estão em fase de aprendizado, grava isso, mostra, olha papai, mamãe, o que fulano está aprendendo agora, olha como ele está se desenvolvendo. Isso vai fazer bem. Isso vai fazer muito bem para as pessoas. Então, prestem atenção, não confundam isolamento social com isolamento afetivo. Continuem presente na vida das pessoas. Se não pode ser presença pessoal, se você não pode estar lá pessoalmente, esteja lá através das mídias sociais, mas com conteúdo, com coisas boas, não disseminando mais informações que vão deixar as pessoas ainda mais cabisbaixas, preocupadas, depressivas. Vamos tomar cuidado com isso. Então, vamos recapitular. Tá? Cuidado com excesso de informações, busque informações em sites oficiais, se muna de informações que sejam importantes para esse momento que a gente está vivendo, para esse período que a gente está vivendo, e descarte outras informações. Descarte, você já sabe o que precisa ser feito. Não fique a todo momento, abrindo vídeos e vídeos, áudios e áudios e espalhando. Dê um tempinho de pelo menos 10 minutos e pense. Isso está de acordo com o que eu li, que era verídico, isso realmente é uma verdade. Isso vai ajudar realmente as pessoas. Pense um pouco antes de fazer qualquer publicação sobre isso. Pense um pouco. E não confunda isolamento social com isolamento afetivo. Nós não precisamos nos isolar afetivamente de ninguém. Mande mensagens, diga que sente falta e que esse período logo, logo vai passar e que você vai poder estar lá, e que você vai poder abraçar, e que você vai poder beijar, que você vai poder sair. Faça planos quando terminar essa coisa, ou seja, faça reflexões que antes você não fez. Isso é importante. Então, não mantenha distanciamento afetivo das pessoas. Elas vão sentir falta, os idosos principalmente. A minha avó está com uma sensação de abandono. Ela está com uma sensação de abandono, ela fala disso. Então, a gente tem que procurar, de alguma forma, manejar essa situação para que ela não se sinta assim. Então, eu sei que isso vai acontecer. Gente, não é só com os idosos. Isso vai acontecer com todos nós. Quando eu falei das fases, por exemplo, nesse primeiro momento, a gente passa por uma fase que é muito tô de férias, uhul, né? Não tenho que ir trabalhar, então eu posso ficar em casa, eu posso fazer isso, eu posso passear, eu posso sair. Tem pessoas que quando os órgãos públicos, as escolas, né, que foram uma das primeiras, liberaram as crianças, não, dá pra gente fazer tal coisa, dá pra fazer isso, fazer aquilo. Essa é uma primeira fase. Muitas pessoas
vão entrar nessa fase. É a primeira fase. Provavelmente depois dessa fase vai vir uma fase de mais resguardo. É como se a ficha fosse cair. Gente, aqui onde eu moro tá dando para vocês ouvirem aí? Sinalizem. Olha aí. Aparelhagem agora, aparelhagem que tá fazendo uma divulgação. A Andresa disse, quando passar esse período, vamos voltar a fazer constelação no espaço da Joai. Obrigada, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, olha aí, a aparelhagem me tirou foto. Então é assim, os cuidados que a gente precisa ter com a gente, com os nossos idosos, as fases, né? Legal. Então, essa primeira fase. Depois vai vir uma fase que a gente vai compreender um pouco mais que precisa estar dentro de casa. Né? Vai entender um pouquinho mais que a gente precisa realmente entrar em quarentena. Por quê? Porque os casos vão começar a aparecer. Infelizmente, isso vai acontecer. Então, a gente vai começar a entender que a gente tem que ir para dentro de casa. E a gente vai começar a querer brincar dentro de casa, falar com o vizinho de longe. E exemplo do que aconteceu na Itália. E eu vi uma especialista falando sobre isso, inclusive. Sobre esses períodos, essas fases de quem já estava em quarentena antes da gente. Então, ela chegou a falar que uma das fases é quando as pessoas já entram num processo de isolamento e silêncio. Ninguém vai mais para a janela falar com ninguém. E aí é que pega. Aí é que é triste. Porque as pessoas começam a pensar que talvez isso não vá passar. Começam a pensar de forma muito negativa. Então, tome esses cuidados, essas precauções, porque quanto mais informações, fake news vocês tiverem e informações catastróficas, maior será o pânico no momento em que você vai precisar silenciar. Só que a gente também pode usar outras estratégias para que a gente não precise silenciar. Para que a gente possa, não estou falando de fazer barulho, mas para que a gente possa ter organização mental para passar por esse período de forma sã, ok? Então, deixa eu ver minhas anotações, né? Eu escrevi tanta coisa aqui para vocês, mas estou falando aqui para vocês. Uma coisa legal, lembrei. O corona, ele se propaga no contato, ok? Né? Isso todo mundo já sabe. Só que essa quarentena é fundamental. Por quê? Por quê? Carlos Henrique, bem-vindo, meu querido. Mano, Breno, Gracimar, Jocilene, Maurício. Deixa eu ver se eu esqueci de algum. Não. Então, como ele se propaga no contato, e a gente tem o que a gente chama de pico. É o pico. Por que a gente entrou em quarentena? Porque nós temos o pico dessa pandemia, que é onde ela vai se proliferar muito mais. Por isso que a gente precisa, do dia 6 até o dia 20 de abril, é o pico. Só que quando isso entra num gráfico, gente, um gráfico, a saúde que consegue atender a população, digamos que nesse gráfico a saúde esteja bem aqui. Então imagina aqui o pico do corona. Ele vai ultrapassar o ponto médio de atendimentos do SUS. O SUS não foi preparado, não é só o SUS não. Não é só o SUS, desculpem, não é só o SUS. Qualquer hospital não está preparado para um pico como o do corona. Porque imagina comigo, se uma pessoa está incubada há 14 dias com esse vírus, em 14 dias ela está contaminando, 100 pessoas. Essas 100 também vai estar com esse vírus incubado, ou seja, ela não tem sintoma, ela está ali normal, assim como eu e você, não está nem espirrando. Só que em 14 dias, essas 100 pessoas, cada uma vai contaminar mais 100. Vocês compreendem o que é que vai acontecer? O pico
Se não, a quarentena serve para que a gente se resguarde, para que o pico se estique. Ao invés dele fazer isso aqui, a rede do SUS atende até aqui. O pico tá aqui, né? Ao invés dele fazer isso aqui, com a quarentena, o que é que o governo espera? Que esse pico se estique e os hospitais consigam atender o maior número de pessoas. Porque senão, gente, os médicos vão ter que escolher quem vive e quem morre. Mas não é porque eles querem, é porque eles vão dizer, peraí, deixa eu atender esse. Mas quando eles foram para lá, eles deixaram um, morreu. Peraí que eu vou atender esse agora. Quando eles foram para lá, eles deixaram o outro, morreu. Então a gente precisa ficar em quarentena para que o pico se estique. Vai ter pessoas contaminadas? Sim, vai. Mas se a gente ficar em quarentena, a gente vai esticar o pico. Em vez dele fazer isso aqui, ele pode fazer isso aqui, ó. E ele vai passar. Só que nesse momento de pico, a gente precisa ficar em casa. Todos nós precisamos ficar em casa. Ah, Josi, eu trabalho. Legal, eu sei que você não vai poder ficar em casa. Ah, Josi, eu trabalho na área da saúde. Eu sei que você também não vai poder ficar em casa. Então, utilize a seu favor todas as recomendações oficiais para que você fique imune. Mais uma coisinha sobre isso. Já vou falar de medo e pânico, tá, gente? Vou aproveitar isso aqui porque eu não vou falar de novo em outra live. Cuidado com muitas compras, sabe? Porque assim, se eu preciso de álcool em gel, eu vou no supermercado, eu vou trazer todo o estoque de álcool em gel. Eu preciso de máscara, eu vou lá em tal lugar e eu vou comprar todas as máscaras. Vamos entender. Compre o necessário. Olha, todo excesso numa pandemia faz mal. Todo excesso de compras, todo excesso de informação, todo excesso é muito prejudicial. E sabe por quê? Porque assim, não adianta, preste atenção, não adianta eu me banhar de álcool em gel se a minha comunidade não usa. Mais vale eu ter um pouquinho de álcool em gel na mão de todo mundo do que eu estar banhada de álcool em gel. Mais vale eu estar com um pouco de álcool em gel na minha mão e oferecer para alguém do que eu estar cheia de álcool em gel na minha casa e as pessoas ao meu redor ninguém usar. Não adianta eu estocar máscara, eu estocar alimento, se a minha comunidade vai passar fome. Se é melhor eu dar a minha máscara ou dar uma máscara para quem está gripado do que eu estar me protegendo, sendo que uma pessoa gripada pode estar contaminando um monte de outras pessoas na minha comunidade. Então, não adianta eu fazer estoque. Eu tenho que fazer o necessário. O necessário para uma semana, o necessário para um mês, mas nada de pensar que não são 14 dias. Claro que pode acontecer da gente ter mais 14. Pode acontecer da gente ter mais 14. Pode acontecer. Eu espero que isso não aconteça, é claro. Eu estou torcendo a favor e não contra. Mas a intenção de fazer a live é justamente para que a gente possa abrir os nossos olhos para o perigo do corona e para que a gente realmente, nesse período de quarentena, possa ficar em casa para ter a oportunidade de esticar o pico. O pico vai ser em um determinado período. Eu preciso esticar esse pico, tá bom? O pico da disseminação, né, da doença. Então, e alimento. Já pensou? Se eu seco uma prateleira num supermercado, eu tenho que comer, a minha família tem que comer, mas e os meus amigos? Né? E a minha vizinhança? Então a gente não precisa fazer nada exacerbado, nada de... olha, tosse, pode nem tossir hoje em dia, né, gente? Então nada exacerbado, nenhuma uma forma de estocagem, tá? E porque isso vai gerar um grande
Medo. Agora eu vou falar para vocês, deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa que eu quero falar sobre isso, antes de falar para vocês do medo, do pânico, das crises e dar algumas dicas, tá? Por enquanto eu só falei do corona mesmo. Ok. Uma coisa interessante. Se você é mais sensível, né? Se você é mais ansioso, se afaste dos noticiários, se afaste daqueles grupos que são tendenciosos a compartilhar só notícia ruim. Se afaste disso, isso não vai fazer bem. Gente, olha só, a gente sente o que a gente pensa. Se você começa a pensar que a maioria da população vai morrer, eu não vou mais sair da minha casa, eu não vou perder meu emprego, eu não vou mais ter dinheiro. E se você começa a pensar de uma forma disfuncional a respeito de tudo, você vai adoecer. Você vai adoecer. Compreenda isso. Primeiro ponto, mantenha a sanidade mental. Não fique colocando preocupações catastróficas demais, disfuncionais demais na sua mente. Não faça isso com você, porque você vai atingir você e você vai atingir as pessoas que vivem à sua volta, você vai passar esse medo. O medo, gente, é uma emoção natural. O medo é uma emoção natural do ser humano. Todos nós temos medo. Todos nós, até a psicóloga aqui tem medo. Todos nós. O que a gente tem que evitar é o pânico. Porque o medo é nosso amigo. O medo faz eu sair de casa com máscara. O medo faz eu usar luvas em alguns momentos. O medo, ele quer nos ajudar. O medo, ele só quer nos ajudar. Ele quer nos fazer atentar para algo. Por exemplo, você antes de atravessar a rua, você olha para um lado e outro. Eu tenho certeza. O que é que faz você fazer isso? O medo. Medo de ser atropelado, medo de morrer. Então, o medo, ele é um sentimento natural. Faz parte da minha vida, da sua vida, de toda a humanidade. Então, tudo que é desconhecido pode trazer medo, sim. Você pode ter medo. Aceite a sua fragilidade. Aceite que você é humano. Que algumas vezes você vai sentir medo, sim. Aceite-se como uma pessoa frágil. Não vá, isso não pega, isso, eu não ligo para isso. Isso daí é quem é fraco que acredita. Aceite a sua fragilidade. Aceite que você sente medo. Que você também é frágil, que você, aliás, o coronavírus veio para mostrar que não interessa quem tem dinheiro, quem não tem, não interessa em relação à cor, religião, não interessa. Todos nós estamos dentro do mesmo barco, correndo os mesmos riscos. Ele veio para fazer isso e eu espero que ele deixe, porque eu tenho certeza que a gente vai sair dessa fase, e eu espero que ele deixe grandes lições, ok? Então, se você é mais frágil, afaste-se disso. Isso aqui eu já falei, isso aqui também. Eu falei de aceitação, né? Aceite esse momento. A gente está vivendo um momento diferente. Deixa eu ver o que a Dileuza falou aqui. Meu filho está isolado, sem nenhuma informação, está com medo. Isso vai causar medo. A gente tem que se preocupar em não sentir pânico. Por quê? Olha, a Dileuza falou disso, eu já vou pegar um pouquinho aqui. O medo, ele é uma emoção normal, todos nós temos. Principalmente quando nós não sabemos, quando a gente está tateando no escuro, que é o que está acontecendo com o corona. A gente está aprendendo, os cientistas estão aprendendo, os cientistas estão desenvolvendo uma vacina. Então a gente está aprendendo sobre ele e isso causa medo. O pânico. Então quando eu começo a ficar com medo e eu não consigo controlar esse medo, eu começo a desenvolver uma ansiedade.
Eu começo a ficar ansiosa e isso faz eu perder o sono, isso faz eu perder qualidade de vida, porque o sono, ele é essencial. Então as pessoas não estão mais conseguindo dormir, estão ficando extremamente preocupadas. Ai, o que é que vai acontecer? Olha, a gente precisa fazer o que a gente está sendo orientado a fazer. Coisas básicas. Entendam que nenhuma construção é feita sem alicerce. Então vá para o básico. Vá olhar o básico. Qual é o básico, Josi? Lave as mãos. Beba água de 15 em 15 minutos. Use máscara. Eu sei que tem muita gente que diz assim, máscara é só pro profissional da saúde. Tenha uma máscara mais permanente que você... Se você pode comprar descartável e usar várias, tudo bem. Mas se não pode, eu vi hoje uma postagem de uma pessoa que ele estava com uma máscara de coador de café. Ele fez para ele poder sair na rua. Tem gente fazendo de papel. Pega a toalha, já vi também gente ensinando e coloca lá uma toalhinha de papel. Gente, prevenção. A gente está trabalhando com prevenção, mas a quarentena é o quê? Ficar em casa. Só saia se tiver que sair. Se não tiver que sair, fique em casa. Tá bom? E sim, então o pânico ele começa a surgir quando eu começo a ter pensamentos muito catastróficos. A minha ansiedade ela eleva, eu fico muito ansioso porque eu não tenho certeza de nada, eu não sei o que vai acontecer, o que não vai acontecer, eu começo a achar que eu não vou mais ganhar dinheiro, que eu vou passar necessidade, enfim, começam a acontecer várias coisas e eu começo a ficar em pânico. Eu tenho uma pessoa que disse que tá ficando com as mãos geladas constantemente. Quando lê qualquer coisa, fica com as mãos geladas, os pés gelados, coração acelera. Isso são crises de pânico. Isso são crises de ansiedade. Rejane, obrigada. Andresa falou assim: tranquei o choro com a imagem dos caminhões levando os corpos lá na Itália e tô angustiada até agora. Às vezes é bom chorar, gente. Mas só que se a gente puder evitar ter esse tipo de contato com essas imagens e essas informações, é melhor. Senão a gente vai desenvolver um descontrole emocional. Entendam, como eu falei no início, busque informação em sites oficiais. Vá lá no site da Organização Mundial da Saúde, no site do Ministério da Saúde, em sites oficiais. Informações precisas e exatas. Não é para saber quantos já morreram, quantos estão... É para saber o que eu preciso fazer agora, nesse momento. Eu preciso... E busque essas informações. É para lavar a mão, é para tirar roupa, é para deixar o sapato fora de casa. Não é para falar com as pessoas por menos de 3 metros. Não é para ter toque... Nenhum toque, né, para tocar na mão, né, para dar beijinho. Mas eu falei aqui também que o isolamento, não confunda isolamento social com isolamento afetivo. Não confunda. Você pode estar isolado socialmente de alguém, mas você pode mandar mensagem, você pode mandar vídeos, você pode fazer videochamadas. Cuidem dos seus idosos, senão esse é um período que eles podem entrar em depressão. Porque eles vão começar a achar que estão sendo abandonados. Principalmente se você é o tipo de pessoa que sempre estava convivendo com eles. Aqui, a Yasmin disse: eu estava extremamente ansiosa. E com a tutoria da Josi, comecei a fazer yoga, tricô, verdade. Tricô. E estudar todas as matérias atrasadas. Tem sido muito bom poder ficar em casa e redescobrir talentos. Gratidão, Josi. Obrigada, Yasmin. Obrigada. Que as pessoas leiam aí, né? Verdade. A Yasmin ficou... Deixa eu ver o que a Grazi falou. Josi, eu enviei a live e não estão conseguindo entrar. Ai, gente, eu não sei como fazer. Diele, eu tô só cozinhando. Ai, Diele, tá só cozinhando e eu acho que eu tô só comendo. Gente do céu. Então, para que a gente não entre nessa pilha louca, cuidado com os excessos de informação. Vá saber o que é preciso. Gente, rapidinho. Opa, voltou. Eva, Ian. Voltamos. Pede pro pessoal sair desse Wi-Fi aí, por favor. Tô precisando. Tá ficando fraco aqui. Ok? Então, sigamos.
Bem, já falei um monte de coisa, já dei um monte de dica para vocês. Falei de aceitar esse momento, né? É um momento adverso, é um momento de cuidados, mas a gente precisa aceitar. Eu sempre falo para os meus clientes, tem coisas na vida que a gente precisa aceitar e tem coisas que a gente precisa mudar. Quando é que traz um tormento mental pra gente, um tormento emocional? Quando é que isso acontece? Acontece quando eu quero mudar aquilo que eu preciso aceitar e quando eu quero aceitar aquilo que eu preciso mudar. O corona tá aí, eu preciso aceitar a quarentena. Eu preciso aceitar que eu preciso estar em casa. Eu preciso aceitar que eu tenho que ter a melhor higiene possível, que eu tenho que ficar distante das pessoas, um isolamento social, mas não isolamento afetivo, que eu posso continuar falando com elas através das redes sociais, mandar carta, bilhete, aviãozinho, do jeito que eu puder. Ok? Andresa, convidei vários amigos para assistir no Face, mas não tá entrando. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei. Edileuza, já sei o suficiente. Agora a TV só na Netflix e YouTube com muitas músicas. Perfeito. E aí a gente vai falar aqui de algumas coisas, que a gente já falta 15 minutos para terminar nossa live. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que a gente pode fazer durante esse tempo, tá? Porque assim, tem muita gente dizendo assim, aproveita para brincar em família, aproveita para conversar, para refletir. Perfeito, qualquer um pode usar a melhor estratégia para si. Só que dependendo do tempo de quarentena, tem coisas que a gente vai ficar meio enfadada, sabe? Vai dizer, ai, não aguento mais brincar de adedônia, não aguento mais estar brincando de pira-esconde, não aguento mais... Tem coisas que a gente vai dizer assim, cara, não dá. Lembra das fases que eu falei para vocês? No primeiro momento parece férias, no segundo existe uma preocupação com o outro, e depois existe um medo de que aquilo nunca acabe, e isso não é verdade. Por isso a gente precisa entrar na quarentena para que o pico da doença estique, eu já expliquei isso aqui também, e aí a gente possa ficar mais tranquilo, porque isso vai passar. E aí como eu posso fazer? A Andresa tá falando aqui, eu falei, falta 15 minutos para acabar, ela disse, faltam 2 horas para terminar, bora parar com a graça. Diz que... Ô, Andresa, gratidão. Bem, eu não posso deixar de falar aqui da boa alimentação e exercício físico, tá? Por quê? Porque, gente, boa alimentação e exercício físico vão fazer com que vocês produzam mais serotonina. Serotonina é um neurotransmissor do bem-estar, da vontade de viver, da alegria, do prazer. Tanto que as medicações para depressão e ansiedade, todos são à base de serotonina. E é uma droga que a gente tem, é uma química laboral que nosso cérebro produz. Mas a gente pode ajudar nessa produção com atividade física e boa alimentação, ok? Uma outra coisa que a gente pode fazer mantenha uma rotina. Por exemplo, se você trabalhava das 8 ao meio-dia ou das 8 às 8, não estou dizendo que você vai ficar em casa, vou ficar em casa e vou ficar trabalhando. Não, mas mantenha uma rotina. Tire um horário para você trabalhar, home office, por exemplo. Eu estou atendendo agora online, então a maioria dos meus clientes já aderiu online. Para minha atividade não tem nada a ver, tudo bem, né? Mas eu tenho certeza que tem pessoas que a minha atividade não dá para ser online, Josi. Então, a gente pode fazer qualquer outra coisa, mas mantenha uma rotina. De manhã, por exemplo, de manhã eu vou fazer isso, faço isso aqui, porque senão realmente você vai ficar pirado. Por quê? Porque não é brincadeira, é uma quarentena. São só 14 dias, Josi, é só um mês. Isso é o que a gente espera. Isso pode não acontecer, gente. A gente pode ter que ficar um pouco mais de tempo em casa. Então, quando chegar esse momento, dizer, gente, a gente tem que ficar mais um mês de quarentena para que esse impacto não seja tão forte, que você já esteja planejado, com horários bons. A Simone falou aqui,
Hoje fiz bastante exercício e fiquei bem demais. Perfeito, exercício libera muita produção de serotonina, né? Então, mantenha uma rotina, veja o que você vai fazer nos seus horários. Não precisa trabalhar, não, o dia todo. Tire um horário para você trabalhar, tire um horário para você estar com seus filhos ou com o esposo. Tire um horário para fazer as coisas que você queria fazer antes e não fazia. Sabe aquela desculpa que você dava antes, que você dizia assim: ah, nunca tenho tempo, aquele livro. Gente, eu tenho 9 livros que eu comprei que eu ainda não consegui ler. Eu comecei a ler, embora eu esteja com os meus atendimentos online, mas sobrou tempo. Então eu comecei a ler, principalmente livros técnicos, que eu queria ler desde a faculdade, eu não tive como, aí eu comprei e estou lendo. Então, faça algo que você não conseguia fazer antes. O que é que a Grazi falou? A Grazi disse: eu estou aproveitando para usar calça enxuta na minha bebê e passo o dia lavando roupa. Olha só, se isso te traz sanidade mental, perfeito. A Rejane, obrigada, Josi, pelas suas dicas, elas são maravilhosas e preciosas. Muito obrigada, Rejane, muito obrigada. Então, tenha uma disciplina. Você pode aproveitar o seu tempo livre também para fazer meditação, yoga. Ainda há pouco a Yasmin escreveu aí, né, que ela começou a fazer crochê, que ela começou a fazer algumas coisas, estudar coisas que ela estava sem tempo de estudar. Então, gente, tem muita coisa boa na internet, assim como tem muita coisa ruim. Então, tudo depende do que você quer aprender. Então, vai lá na internet, tem cursos de graça. Sabe, um curso que você sempre quis fazer e nunca fez, pode estar lá de graça. E você vai ter acesso, não vai pagar nada, basta apenas ter internet. Livros, Josi, eu não tenho como comprar, tem muito livro em PDF. Ontem ou anteontem, eu divulguei num grupo que eu tenho de gestão mental. Eu não sei quantos livros eu coloquei lá, mas mais de 10 livros eu coloquei. E eu sempre coloco livros, sempre facilito a vida das pessoas de alguma forma nesse sentido. Aproveita para arrumar as coisas. Sabe aquele armário que você sempre quis mudar de lugar? As louças novas que você nunca usou. Enfim, muda a configuração da casa, a logística, coloca o sofá para outro lugar. Tem alguma coisa que você queria arrumar há muito tempo? Arruma. Deixa eu ver. Tem muita coisa útil que você pode fazer. Mas faça coisas úteis e prazerosas também, né? A Simone está dizendo: salvei todos os livros, gratidão. A Yasmin disse: dica perfeita, fada sensata. Obrigada. A Morena Jambo disse: eu estou engordando. Então, assim, use o seu dia a dia tendo uma rotina para horários definidos, porque você vai fazer, porque a pior coisa é estar a esmo, sabe? É você, agora eu vou aproveitar para dormir, aí você acorda e, não tem nada para fazer, tá chato, aí vai começar a vir o tédio. Não faça isso com você, não faça isso com você, porque se você começar a ficar entediado, se você começar a ficar com esses sentimentos de tédio, de tristeza, de dor, você pode entrar sim numa depressão, porque você está isolado, você não está mais indo para a academia, você não está mais indo para os lugares que você gostava de ir, não está indo mais para o cinema, não está indo mais para o shopping, não vai mais dar aquele passeio com os amigos, você vai começar a ficar entediado. E você pode sim entrar numa depressão. Então, crie uma rotina para você, com horários. Quer dormir um pouco mais? Dá para fazer isso? Faça, tudo bem. Não precisa ser pesado. Pode ser leve. Pode ser leve, gente. Vou dormir até às 10, tudo bem. Mas pense no que você vai fazer no dia anterior, a partir do momento que você acorda. O que é que você vai fazer? Qual vai ser a tua rotina? Coloca nela aí um exercício físico. Você gosta de ler? Coloca um livro. Coloca um filme. Eu tenho filhos pequenos. Coloca filme infantil. Lê uma história. Faz aquilo que você há muito tempo não fazia. E eu acho que para encerrar nossas dicas,
eu queria falar do seguinte. Tenho um projeto, gente, um projeto pessoal, profissional em mente. Quem conhece a minha história, eu sempre falo dessas coisas nas minhas lives. Quem conhece a minha história sabe que não foi fácil para mim. Muitas coisas não foram fáceis. Não foi fácil para mim ter os ganhos que eu tenho. Não foi fácil para mim ter os clientes que eu tenho. Nada foi fácil. Nada disso foi fácil. Eu tenho certeza que para nenhum de nós. Não estou desmerecendo a história de ninguém. Então, pelo contrário, eu amo a história das pessoas. Amo histórias de superação, principalmente. Tá? Mas quando eu decidi lá atrás fazer o que eu estou fazendo hoje, eu trabalhei 3 anos de graça. Isso não é mais novidade para ninguém, né? Mas eu nunca deixei de ter o foco naquilo que eu queria. Eu passei muito tempo com a cabeça no que eu queria, sabe? No meu projeto. Eu tinha um projeto de vida, eu tinha um projeto. Eu deixei de ser uma pessoa que tinha depressão para passar a ser uma pessoa que ajudava as pessoas a saírem da depressão, das crises de pânico, da ansiedade, dos transtornos. Me formei em psicologia, enfim, fiz tantos outros cursos. Então, tenha um projeto seu. E eu não estou dizendo para você fazer a mesma coisa que eu fiz. Mas sabe aquele projeto lá atrás que você achava que não dá mais tempo, que não é o momento, que você não tem dinheiro para isso? Tira ele da cabeça agora e põe no papel. Deixa reacender em você a chama daquilo que você tanto quer, daquilo que você tanto gosta. Coloca para fora, vai lá, coloca no papel. Isso vai te ajudar, vai te estimular, vai fazer com que você entenda que você pode. Acredite, vai lá e faça. E eu não tô falando isso aqui, tipo, quando alguém sabe que alguém tá mal e vai lá, amiga, bora lá, dá certo. Não é nada disso. Não confunda. Não é nada disso que eu tô falando. E eu tô te dizendo que tire da sua cabeça e passe para o papel um projeto. E você vai ver que esse tempo vai passar, você vai se estimular cada dia mais, porque tudo que a gente quer muito fazer, a gente produz sim serotonina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina, todos os neurotransmissores de bem-estar. Você vai começar a se sentir muito excitado, focando naquilo que você quer. Então, coloque para o papel tudo aquilo que você tem vontade de fazer, vá escrevendo, eu quero fazer desse jeito, é assim, vai colocando, coloca o seu projeto no papel. E aí você vai ver, com o tempo, ele vai começar a criar uma estrutura, criar forma. Vai começando a criar forma, vai deixar de ser apenas letras. E talvez, depois de tudo isso, você já tenha aí um projeto para colocar, para lançar, enfim, para colocar a sua vida para frente. Tá bom? Eu espero ter contribuído com vocês. A gente falou de muitas coisas, né? E eu espero que vocês compreendam que existe sim uma fase de pico de um vírus, é um inimigo invisível e que a gente precisa seguir as orientações dos nossos governantes, as orientações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, enfim, fazer as coisas que a gente precisa fazer para ficar livre disso o quanto antes, para que esse pico... Tá? Quem está entrando agora vai ficar 24 horas aqui no Instagram, vai ficar para sempre no Facebook. Então vai lá, assiste desde o início para entender do que eu estou falando, para que esse pico não venha acabar com as nossas cidades, com o nosso país, como está... Não vou dizer está acabando com a Itália, que isso é uma palavra muito forte, mas como disseminou a vida de muitas pessoas na Itália, que isso não aconteça com a gente, mas só não vai acontecer se a gente tomar os primeiros cuidados, tá? Essa primeira fase não é férias, você não está de férias, infelizmente, você precisa tomar cuidado, precisa comer melhor, manter uma rotina diária, precisa sair de canais onde tem muito excesso de informação, esse excesso talvez não seja bom, vai assistir
A Regiane Josi, você é muito boa, obrigada de coração por todas as dicas. Simone, obrigada pelas dicas, eu que agradeço. Não sei o que aconteceu aqui no Facebook, mas eu não tô vendo. Se vocês estão mandando mensagens aqui no Facebook, eu não vi nenhuma, tá, gente? Facebook não me deixou ver a mensagem de ninguém. Então eu posso responder depois, agora no término. A gente tem 4 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer as suas últimas considerações, fiquem à vontade. Aqui no Instagram eu tô vendo tudo que tá sendo publicado. No Facebook, provavelmente, só quando eu encerrar é que eu vou ver, porque as pessoas também falam, se comunicam bastante, mas eu não tô conseguindo ter acesso, tá? Ai, Edileuza, obrigada. Yasmin, amei tudo, muito obrigada. Os coraçãozinhos aqui no Facebook também subindo. Morena, gratidão, gratidão a minha por vocês estarem aqui. Na próxima segunda estaremos juntos novamente a partir das 8 horas da noite. Eu ia falar 20 horas, né? Às 20 horas, às 8 horas, tá? Edileuza, vim com uma pergunta, mas já fui respondida. Que bom, Edileuza. Andresa, não vou agradecer, foi muito rápido. A Andresa quer que eu faça live de 2, 3 horas. Não tem condição. Ninguém fica, Andresa. Ia ficar só eu e você. Só eu e você. Gratidão. Ela disse, preciso de pelo menos 5 horas de live. Nossa! Ai, ai, ai. Eu vou esperar que vocês continuem me mandando as ideias de vocês, tá? Essa ideia, muitas pessoas me mandaram. Não dá para agradecer só uma pessoa. Várias pessoas me falaram para falar desse tema, do impacto emocional, de tudo isso que está acontecendo. Então, a gente falou de várias coisas, os cuidados, né, que tem que ter e como a gente não vai, como manter a sanidade mental. Então, espero que vocês curtam e apliquem as dicas. A Graziela, como se concentrar para conseguir dormir? Olha, concentração para dormir não é indicado você ficar pensando tipo, eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero dormir. Isso não vai fazer você dormir. Na verdade, você tem que se desvencilhar, né? Se desvincular de preocupações que você está tendo. Se você está tendo muitas preocupações, seja em relação a isso, seja em relação a outras coisas, você tem que começar a trabalhar a sua mente para respostas mais funcionais, que geralmente as nossas preocupações, elas são muito disfuncionais. Às vezes, são coisas que 99% das vezes não vão acontecer. Então, a gente precisa mudar o foco, relaxar. Na hora de dormir, quem sabe, ouvir uma meditação. Mas se você tem um dia acelerado, só na hora de dormir você procurar uma meditação, pode te ajudar? Pode. Mas não vai ser 100%. Você tem que começar a quebrar padrões de pensamento disfuncionais. Veio um pensamento disfuncional. Meu pai, vai faltar comida na minha casa. Opa, calma, eu já passei por outros momentos ruins, que eu sei que todos nós já passamos. Eu já passei por outros momentos ruins e eu não passei fome. Por que agora eu passaria? Então, começar a questionar, quebrar padrões, interromper padrões pessimistas, interromper padrões de pensamentos disfuncionais. Tá? Michele, obrigada, Michele. Saiu do Face. O Face tá parado aqui. Eu não sei nem se as pessoas estão me ouvindo. Andresa, brincadeira. Obrigada, amiga. Esse teu dom é maravilhoso. Gratidão. Michele, já cheguei no fim. Poxa, não tá aparecendo no Face então, é? Que pena. Eu espero que pelo menos a gravação fique. Gente, gratidão, tá? Obrigada pela participação de todos. Possamos lavar as mãos, possamos usar máscara, que possamos pensar não só em nós, pensarmos nos outros. Porque se a gente não faz, a gente não se contamina só. A gente vai contaminar um monte de gente. Tá bom? Vamos lá, vamos pensar em tudo isso. Tchau, tchau. Amei, amei. Não tá aparecendo nada lá. Olha, a Michele entrou aqui, não. Gente, será que não vai ficar gravado? Poxa, que pena. Que pena. Gente, gratidão, tá bom? Boa noite a todos. Vamos quebrar padrões de funcionamento, padrões disfuncionais de pensamento, tá bom? Pensar em coisas boas, pensar em outras coisas. A gente pode fazer isso. Lembra, pensamento traz sentimentos e sentimentos passam para as nossas atitudes. Tem pessoas que estão tendo crises porque
porque estão pensando em coisas ruins o tempo todo. E aí os sentimentos também são assim, tá? Obrigada. Saúde e proteção para você e sua família. Muito obrigada, gratidão a todos vocês. Tchau, tchau. Obrigada, gratidão.